Valendo, moçada, gravando, sejam bem-vindos. Hoje, dia 17/9/2024, nossa última aula de prática construtiva, aula número 4, tá? E nessa aula número 4, normalmente, e aqui ocorreu, eu já abordei os temas aí que circundam a disciplina de vocês, né? Mas sempre extrapolando, nunca trabalhando a mesma coisa que está no livro, porque creio eu que não seria aí a exata função. Muito bem, isso posto, a última aula, como é uma aula extra, eu guardo ela tanto para responder perguntas de vocês, demanda de vocês, como para ensinar vocês a fazer leituras de projetos que não são o projeto arquitetônico. Eu acho que são projetos que vocês têm menos acesso ao longo do curso de vocês e, quiçá, ao longo da vida profissional de vocês. Mas que eu julgo que ele é, assim, de extrema importância, que é o projeto hidrossanitário. Uma vez que o projeto hidrossanitário é um dos impeditivos, ele o estrutural, né? É um dos impeditivos de modificações no layout de uma determinada edificação, de um determinado edifício. Porque são duas coisas, principalmente, que você tem que verificar. Hoje em dia, a elétrica ela é muito óbvia de onde ela desce, né? Onde você tem tomada e interruptor, e o resto ela é feita por dentro da laje. Ao contrário da instalação hidráulica, ao contrário da estrutural, que você tem aí as interferências dentro das paredes, dentro dos elementos ali em que você não sabe se pode ou não pode mexer. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Vocês são contratados para uma reforma numa edificação, e você tem uma edificação com uma metragem quadrada X, e você quer ampliar, e você quer fazer um ambiente integrado, quer transformar o que é quarto em outro ambiente. Para isso você precisa retirar, por exemplo, uma parede, aumentar outra. O primeiro passo a se verificar, para responder se há possibilidade ou não, é verificar mesmo os projetos estruturais e hidrossanitários, para ver se eles permitem com que o seu plano seja posto em ação. Então, normalmente, o projeto de interior, se ele é invasivo, ele precisa responder ou respeitar primeiramente ao projeto hidrossanitário e ao projeto estrutural. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar uma tela aqui para vocês, vou desfixar essa tela minha, para que vocês possam acompanhar a outra tela que eu vou dividir com vocês nesse exato momento. Tela cheia. Hoje eu trouxe 2 computadores aqui para a gente poder ter uma... Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vamos lá. Esse projeto, eu vou olhando para os dois lados para eu ver como é que está. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês aqui é um projeto que eu acho muito, muito interessante, que ele é um projeto da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Urbano, Habitacional Urbano, né, do Estado de São Paulo. E é um projeto que foi replicado em mais de 30 cidades de São Paulo, inclusive essa que está sob minha responsabilidade, que é na cidade de Aramina, no Estado de São Paulo. Tá? Então, nós temos aí, eu estou apresentando esse projeto como projeto público de assinatura da CDHU, né? Então, ele é possível que eu apresente ele para vocês. Tá? E esse projeto é de uma instituição que serve de amparo e apoio às causas das mulheres, tanto é que ele chama Casa da Mulher. Então, de maneira bem rápida,
eu preciso apresentar para vocês o projeto arquitetônico de modo que vocês compreendam depois os projetos hidráulicos e estruturais, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? Então, nós temos aqui a entrada da rua, tá? É como se a rua tivesse passando aqui. Assim. É uma avenida, na verdade, né? É como se a rua tivesse aqui. Nós temos um recuo, essas linhas azuis é como se fossem a rua. Nós temos uma avenida, perdão. Nós temos aqui um recuo, uma entrada e a casa da mulher. Então, ela tem uma estrutura metálica no seu entorno, que é esse pontilhado que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é a projeção de uma cobertura metálica, nós vamos ver isso melhor em corte. Mas primeiro precisamos analisar a planta, né? A primeira coisa que você olha no projeto é a planta, depois você vem, através dos cortes, entendendo o que é cada coisa. Então, nós temos aqui uma parte coberta, com 3 pilares metálicos de cá, 3 pilares metálicos do lado de cá, uma saída e uma entrada principal, tá? Entrada principal, então, uma porta de giro, né, de abrir, em que nós já notamos um problema aqui que eu não havia notado antes, ainda bem que eu vi nós falamos sobre isso. Essa escala está errada, tá, gente? Essa porta aqui, ela tem 3 metros, ela não tem só 1,50. Mas o que acontece aqui que eu falei que essa porta está errada? Essa porta está abrindo para dentro, estão vendo? Eu não sei se vocês já estudaram o sistema de proteção antipânico. As portas antipânico têm que abrir para fora. Porque se você tem um incêndio, você nunca vai correr para dentro da edificação. E sim, sempre correr para o lado de fora. E num incêndio, ninguém raciocina direito, né? Então, vira aquela... Se você não... Está todo mundo correndo para a porta, você não consegue puxar a porta para o seu lado, né? E aí acontece o que aconteceu, infelizmente, em algumas das fatalidades, que é a porta estar aberta, mas as pessoas não conseguirem fazer o giro dela, porque tem muitas pessoas atrás te pressionando para sair. Então, eu tenho que fazer uma análise aqui da demanda de população, verificar a norma técnica, o IT do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e verificar se para esse tamanho de edificação há ou não dispensa da porta invertida. Tá? Creio eu que não haja. Muito bem. O que mais que a gente percebe aqui? Rampa, né? Nós temos um rampado aqui que dá acesso ao cadeirante, ou o PNE, né? Agora o termo é PNE, portador de necessidades especiais, dentre eles o cadeirante, de acesso à casa da mulher. Ele é todo contornado, né? Agora nós temos um salão principal aqui, ele é todo contornado com um piso tátil, certo? Para levar para os demais recintos. Um salão grande, que é um salão realmente para você modificar o layout dele quando você quiser. Isso aqui é para ser versátil mesmo, tá? Você quer fazer você quer fazer uma semana, por exemplo, da saúde, sei lá, uterina da mulher, dos tratamentos primários, do Papa Nicolau da mulher. Então, você leva uma equipe médica para lá e você consegue fazer palestras aqui, ou então você consegue fechar isso daqui com divisórias de drywall e fazer pequenas salas. Vocês vão ver nos projetos, eu não sei se dá tempo de ver o projeto elétrico, mas aqui, no chão dessa sala, são divididos ali, são 3, 6, 12 pontos de elétrica que fica no chão da sala. Vocês já viram esses pontos de tomada que é no chão? Então, aqui são desses. Para quê? Para que você tenha, no futuro, a possibilidade, por exemplo, ante um evento desse que eu dei um exemplo qualquer, tá?
uma semana de acolhimento à mulher, da saúde, sei lá, da ginecologia. Então, você precisa, né, de privacidade. Então, você consegue fechar isso daqui e cada um dos consultórios terem 2 tomadas, pelo menos, para que seja feito, para que seja utilizado de maneira correta. A iluminação aqui também é uma iluminação muito bem feita, muitos lumens dispensados no meio desse salão, fora a claridade dos vitrais que tem aqui em cima da parte de vidro. Então, é algo muito bem pensado para essa flexibilidade. Vejam vocês, eu sou engenheiro. Novamente, eu repito, eu não estou aqui para dar palpite e fazer juízo de valor a respeito do projeto arquitetônico ou do projeto interior. Eu estou aqui para mostrar o que eu estou enxergando a respeito desse projeto, tá? Tudo bem. Lembrando que eu sou responsável somente pela fiscalização, foi eu que projetei. Sou responsável pela fiscalização da construção. Bem, aqui dentro nós contamos com essa divisória em drywall mesmo, para separar aqui a entrada, né, da privacidade para a entrada de um banheiro feminino comum. Então, veja que esse banheiro feminino comum, deixa eu ver se a escala aqui está correta. Vou conferir uma medida aqui. A escala está correta. Bom, então, nós temos aqui uma porta, ela deve ser de 90. Muita atenção a isso, hein? Ela é de 90. Estou batendo 87, mas é por diferença de linhas. Aonde você tem passagem de PNE, apesar desse banheiro não ser PNE, a porta tem que ser pelo menos de 90 centímetros. Não sei se vocês já aprenderam isso. Porta de 90 centímetros. E, segundo a norma de acessibilidade, você precisa ter um giro livre dentro do espaço de 1,50 m. Esse círculo aqui de 1,50 m tem que caber dentro do banheiro na área de giro para o cadeirante. Então, ele precisa desse espaço para girar dentro do banheiro. Aqui, ó. Olha o espaço de giro aqui. Aqui foi, inclusive, mostrado esse espaço de giro, como ele está funcionando. Então, eu já vou comentar desse banheiro acessível. Quando você tem um banheiro exclusivo com acessibilidade, obviamente o outro não precisa caber esse diâmetro. Tá? Deixa eu só dar um comando aqui. Vou dar um reginho aqui para ele voltar a ser o que ele era. Muito bem. Só ver um negócio aqui. Nós temos um diâmetro de 60 centímetros. Não sei por quê. Aqui consideraram que para que você saia e mexa-se dentro de um ambiente fechado aqui do sanitário, você precisa de um raio de 60 centímetros. Só para vocês terem ideia, de novo, eu vou comentando algumas coisas, talvez vocês saibam, se vocês souberem, eu quero a participação de vocês. Segundo, novamente, a norma de acessibilidade, já eu puxo o número dela, porque eu estou falando, e uma pessoa em pé precisa de 50 centímetros para se deslocar lateralmente. Então, 60 centímetros você consegue fazer esse deslocamento. Então, é isso que foi medido aqui, tá? Falando sobre o PNE, sempre onde nós temos PNE, nós temos sempre, no mínimo, 4 barras. São 2 barras horizontais e 2 barras verticais. A ver, ó, uma barra horizontal atrás do vaso sanitário para a pessoa, né, firmar e sair do vaso, uma lateral ao vaso também para ele se mover para a cadeira, e aqui nós vemos uma vertical. Então, 2 horizontais e 2 verticais. Cadê a outra vertical? Está aqui, ó. Está aqui, aliás. Do lado do lavabo, do lavatório.
Detalhe, lavatório, é importante a gente falar. O lavatório, para banheiros de PNE, ele é obrigatório ser sem coluna, tá? Então, esse não é um lavatório que embaixo tenha coluna. Todo mundo sabe que é um lavatório com coluna, né? Aquele que é todo de louça, inclusive desce o lavatório para esconder o sifão fica escondido dentro dele. Não é o caso, esse tem que ser suspenso, porque o cadeirante, para chegar para lavar as mãos, ele tem que, invariavelmente, entrar com as pernas por debaixo do lavatório. Então, talvez vocês saibam, talvez não, eu creio que seja um detalhe interessante para vocês observarem quando forem projetar edificações, tá? Principalmente edificações comerciais. Muita atenção a isso, tá? Para chegar aqui, para chegar aqui e, por exemplo, o bombeiro não aceitar porque não tem acessibilidade, ou um órgão estadual não aceitar por falta de acessibilidade, ou até municipal, no caso de uma fiscalização minha, a primeira coisa que eu vou com a arma debaixo do braço e olhar se é realmente ou não é acessível, tá? Quando você vai pedir alvará, por exemplo. Então, você está lá fazendo um projeto de interior para uma lanchonete, para um showroom, para uma loja, para um estabelecimento em que você precisa de um alvará de funcionamento, algo público. Você tem que ter a acessibilidade. O banheiro masculino, por sua vez, do mesmo jeito, tá? Aí eu não preciso repetir, tá aqui as barras, né, e o giro dentro do banheiro masculino, cuja a entrada é por aqui, tá? Então, nós temos a entrada do banheiro comum e temos a entrada do acessível de cá. Então, um banheiro feminino comum, um banheiro masculino comum e 2 acessíveis, ou 2 PNE. Já do lado de cá, nós temos um espaço culinário, ou uma cozinha, como queira, né? Pia com 2 torneiras, janela, etc. A bancada, um cooktop, né? Fogão, e aí muito importante é o detalhe do gás, que eu vou falar já já, né? Então, o gás tem que sair aqui, tem que ser alimentado no centro. É um fator que impede, por exemplo, de você fazer determinadas modificações, é a distribuição do gás, não tem emenda. Tubo de gás não tem emenda, tá? Então, tem que romper, cortar e fazer de novo. Por exemplo, se eu quiser mudar esse cooktop de lugar, qualquer lugar, se eu quiser mudar ele para esse canto aqui, ó, não tem emenda. Tubulação de gás não tem emenda. Então, quando é para perto, até você pegar a saída do gás e faz uma adaptação com uma outra saída, mas para mais longe você não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, se você quisesse colocar esse fogão de volta nesse canto, por exemplo. Por quê? Porque a tubulação de gás já está saindo do abrigo do gás, está vindo subterrânea e está subindo para onde está o cooktop. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, senão não salva esse negócio errado. Para onde está o cooktop. Então, ou eu troco o meu sistema de gás, ou então, dependendo do lugar, eu tenho que quebrar o piso. Então, pensem comigo, não é só a mudança do cooktop, é a mudança também, a depender do que você está pensando, do piso da cozinha, tá? Isso aqui é um caso clássico. Se você coloca de cá, por exemplo, beleza, você faz um furo por trás aqui do abrigo de gás, onde está o bujão, e alimenta seu cooktop aqui. Aí, beleza, você não precisou mexer no piso, você simplesmente vai lá e mata a saída de gás, né? Entope ela aqui, né, para não ter risco, pega a saída aqui, o conjunto da saída do tubo de cobre de gás, põe um capt nele, inutiliza essa saída de gás, inutiliza de capa, aí você pode até cortar. Se você inutilizou ele numa ponta, a outra não tem problema de vazamento, não vai ser mais alimentada, né? Chama pigtail. Se você pegou o pigtail e inutilizou ele, tá tudo ok. Muito bem. Temos aqui uma brinquedoteca, o piso
podotátil nos leva a ter um armário no final, brinquedoteca, a própria cozinha, assistência social, jurídico e psicossocial. Bem, uma vez que eu entendi deixa eu fechar aqui, qualquer coisa eu abro. Uma vez que eu entendi o projeto arquitetônico, eu posso olhar seus cortes para terminar de matar, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro olhar em ordem alfabética. Vamos olhar o corte AA. O corte AA está aqui e me mostra os pilares metálicos e a estrutura dos blocos. Ó, se vocês olharem aqui, ó, nós temos o fechamento com esses blocos cerâmicos aparentes, que depois serão apenas envernizados. Nós estamos falando sobre tintas e vernizes, né? Então, blocos aparentes envernizados. Se você olhar aqui, nós temos uma modulação muito diferente das comuns. É a primeira vez, e é até um desafio para mim, é a primeira vez que eu fiscalizo ou acompanho ou mesmo toco uma obra em que a modulação é linear. O que eu estou querendo dizer com modulação linear? Alguém já matou aqui a diferença do comum? Fala para mim. Como é que seria o comum? Seria desse jeito? Vamos, gente, ajuda, senão só eu falo. Então vamos lá, né? Quem quer falar, eu falo só eu e a gente encerra já já. O comum da modulação é você ter o bloco amarrado, metade a metade. O bloco amarrado te dá um travamento dessa parede contra o tombamento. Esse bloco linearizado é problemático com relação ao travamento. A distribuição de esforços aqui fica linear de um bloco para o outro. A carga que aplica-se nesse bloco transfere para esse e esse transfere para esse. Enquanto, quando ele está amarrado, a carga que aplica nesse bloco se transfere para 2. E 2 transferem para 4 embaixo, e 4 transferem para 8. Então, nós temos um princípio de dissipação de pressão muito melhor. Em relação ao tombamento, idem. Essa amarração transfere para mais blocos o esforço de tombamento ou de cisalhamento, tá? E aí, o que nós tivemos que fazer? Criar recursos aqui, que foi soltada a fundação, barras de aço e encher algum desses blocos para que eles formassem falsos pilares ou pilaretes e travassem essa estrutura. Muito bem. Temos uma estrutura metálica, então, que é uma espécie de estrutura de galpão, e por dentro nós temos uma outra estrutura coberta com forro e vidro, que é a estrutura interna, que aí vocês estão vendo. Então, dá a impressão mesmo dessa cobertura estar flutuando e eu tenho uma interna distinta. Se a gente for lá no corte B, rapidamente, a gente olha o corte B, a gente está olhando para o fundo da edificação, aqui está o corte B. Então, nós estamos vendo a parede lá no fundo com os blocos, a porta de saída, que eu falei ainda que tem que ser vista, porque ela abre para dentro, os vitrais aqui em cima, né? Os vitrais aqui. Deixa eu pegar as dimensões desse carinha. 96. Deixa eu ver o negócio aqui. 1,5. 44. Bom, abastecimento de água é muito importante, saber onde está, né? Então, tem um abastecimento de água sobre os banheiros e tem um abastecimento de água sobre a cozinha. Tem uma entrada de alçapão aqui, tem outra pela laje, tá? Muito bem. Aqui nós temos telhas metálicas, tá? Então, uma telha metálica escondida. Então, já sei que nesses dois cômodos eu tenho platibanda. Veja, ó, tenho platibandas. Muito bem. Aqui eu tenho terminais de ventilação de esgoto, vamos falar o que é isso. Temos uma elevação, que é essa elevação, pelo jeito que está aí, elevação frontal. Nós temos outra elevação. Aliás, essa é a frontal, por causa do barrado.
elevação frontal, uma elevação lateral, elevação do fundo. Muito bem. Aí a gente parte, então, para o estudo dos projetos propriamente ditos. E o primeiro deles que nós vamos falar é sobre o projeto Hidro. O projeto Hidro, ele consiste em projeto. Ele pode ser dividido em projeto de esgoto, projeto de água fria, projeto de água quente e projeto de gás e de condução de águas da chuva, calha. Certo? Nesse nós temos projeto de gás, nesse nós temos água fria e esgoto. E calha, tá? Condução de água pluvial, projeto pluvial. Nós não temos projeto de água quente, aqui não foi, não temos boiler para aquecimento de água, então nós não temos fornecimento de água quente. Beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui? Essa, primeira coisa, é sempre ler a planta, né? Então, o selo, nós temos aqui, da Casa da Mulher, nós temos a disciplina que é hidráulica, a folha 1 de 4 e a instalação hidráulica de esgoto. Muito importante atentar aqui para o esgoto. Está dando um delayzinho aqui ao passar a tela. Portanto, eu tenho que ficar muito esperto com relação a isso para mostrar para vocês. Bom, aqui eu tenho uma miniatura que é muito importante comentar a respeito disso. Deixa eu esperar chegar aí na tela de vocês. Chegou no ponto que eu estava. Muito importante comentar com vocês do seguinte, que são as caixas de inspeção, esses CI aqui. É muito delay, hein, entre o momento que eu apresento e o momento que aparece aí. Então, se a gente contar da esquerda para a direita, subindo, fazendo o perímetro, eu tenho 1, 2, 3 caixas de inspeção. O que acontece aqui? Para que eu tenha um correto acesso para a limpeza dessa tubulação de esgoto, eu preciso de caixa de inspeção. Para quê? Para o caminhão que vem com aquela mangote vibratória de jato, de sucção e de pressão, né? Tem recalque e pressão, e ainda a mangueira vibratória, ela precisa de acesso. Como é que eu vou abrir? Imagina que entupiu. Como é que eu vou abrir? Eu vou pegar uma retroescavadeira, abrir o asfalto, achar a ligação de esgoto para eu vir por ali com a máquina para adentrar o esgoto da edificação? Não, né? Eu preciso desses pontos. E a norma, ela diz o seguinte, né? A distância máxima entre o ponto de coleta, de entrega de esgoto, que é o final da sua calçada, que é onde é a sua responsabilidade de entregar a tubulação de esgoto. O resto é da companhia habitacional, é da companhia, né, de água e esgoto da sua cidade. Dali para dentro, o máximo que você pode ter linear, ir contando curvas, né, por isso que metros lineares, de distância entre caixas de suspensão é 15 metros. O máximo. Não existe mínimo, o mínimo é bom senso. Por que 15 metros? Porque estima-se que se você tiver uma caixa a cada 15 metros, o jato de pressão seja mais efetivo na hora de fazer o desentupimento daquele sistema. Tá? Ali, claro, nesse caso aqui que nós vemos, deixa eu mostrar o detalhe dela, ó, um detalhe maior, que é a nossa caixa de gordura, tá? Muito importante, caixa de gordura antes da caixa de inspeção. Por quê? A caixa de inspeção normalmente você faz com uma tampa mais pesada, porque o cheiro é mais desagradável. Então, você evita limpar ou abrir para limpar essa caixa de inspeção. Isso é feito a cada 2 anos, 3 anos, você dá uma manutenção na caixa de inspeção. Pensem vocês nas casas de vocês aí. Quanto tempo vocês não abriram a caixa de inspeção? Agora, porém, entretanto, todavia, a caixa de gordura é uma caixa menor, de tampa mais leve, em que você acessa ela com mais frequência, ou pelo menos deveria, né? A manutenção preventiva reza que você deveria dar manutenção nessa caixa de gordura, tá?
Então, aqui nós vemos em planta, depois nós vamos ver em corte as profundidades dessa caixa de gordura, os desníveis do cano, para que a gordura acumule no fundo, né? Meu cano não pode estar no fundo dela, porque a água tem que passar e a gordura tem que ficar, decantar, né? Então, depois a gente vê isso. E o que a gente já olhando aqui, a gente já pode analisar? A gente já pode analisar os diâmetros do tubo, tá? O tubo é comprado pelo seu DN, seu diâmetro nominal. Então, aqui a gente tem um tubo de 50 com comprimento de 1,60. E aí, em cima de cada joelho, curva, cotovelo, nós temos essas numerações. Por exemplo, 1, 2, 12, 21. E se aí eu vier aqui, por exemplo, procurar o que é o 12, ó, o que é o 12, até vocês verem meu mouse, está dando até preguiça. Ó, eu estou falando dessa diagonal aqui. Deixa eu parar o mouse aqui em cima para ver se... Aí, ó, perto da mãozinha do mouse, onde está o 12, eu não sei quanto tempo vai demorar para vocês enxergarem isso. E se eu pegar na tabela do lado e olhar o 12, vai ampliar para vocês aí. Quanto delay, hein, gente? Que porcaria esse Meet está hoje. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Ok. Vocês vão ver aí um joelho de 90, diâmetro de 50. Muito bem. O que mais que vocês têm que saber ler aqui? Na planta de esgoto. A alimentação dos banheiros, né, gente? Primeira regra: todo tubo de saída de esgoto de vaso sanitário é um tubo que tem diâmetro invariavelmente de 100 milímetros ou maior, dependendo de quantos vasos sanitários ele vai coletar. Aí tem um cálculo, tá? Que se chama unidades Hunter de contribuição. Mas, Márcia, tá a tela inteira, né? Quando eu vou dar, estou falando que está pequeno, quando eu vou dar destaque a alguma coisa, eu aumento a tela. Dependendo de quantos vasos sanitários você for atender, você vai precisar de uma tubulação maior. Nesse caso, a tubulação de 100 atendeu. Então, ó, veja que eu posso, o mesmo tubo de esgoto, ó, veja, o mesmo tubo de esgoto que está saindo desse vaso, ó, com um joelho de 90 graus, se você for lá no número 9, procurar na lista o que é o número 9, vocês vão ver que é um joelho de 90 graus, tubo branco ou tubo marrom de esgoto. E aí, nós temos aqui o tubo de 100, ó, e ele vai captar todos esses vasos. Então, se eu tenho um problema de entupimento, o que está acontecendo aqui comigo é o seguinte, né? Eu vou ter problema em todos os vasos, tá? Um vaso dá problema no outro vaso, porque ele é todo interligado. Aqui eu tenho um ralo sifonado, vocês podem olhar lá que aqui deve se tratar de um ralo sifonado. Aqui eu tenho outro ralo, aqui eu tenho uma ligação em T. E aí, deixa eu mudar a minha estratégia aqui, porque está difícil com esse delay. Está muito difícil com esse delay. Deixa eu ver se eu mudar no computador, mas não vai mudar, não tem diferença alguma. O que é importante aqui vocês saberem, mais que a tubulação de esgoto? Na verdade, a tubulação de água fria. Eu já até mudei o projeto, tem uns 3 minutos, você não mudou ainda. Espera um minuto. Meu Deus do céu. É a tubulação de água fria. O que nós estamos vendo aqui, ó, é a instalação hidráulica de água fria. Então, esses são os pontos que chocam
com abertura ou fechamento de parede. Esses são os pontos que atrapalham, eu falei lá no começo da aula, que podem atrapalhar, por exemplo, a abertura de vãos e paredes. São esses que nós temos que nos atentar, tá? São exatamente esses que nós temos que nos atentar. Eu vou parar aqui a transmissão e vou começar de novo, porque desse jeito não dá. Desse jeito, infelizmente, não. Isso é um problema de internet, aí, paciência, né? Estou dentro da universidade, e aí, problema de internet, a gente faz o máximo para contornar, mas não dando para contornar, infelizmente, moçada, fica assim. Vou tentar abrir ele nesse computador aqui. Eu tenho ele aqui também, embora esse computador seja mais velhinho, então mais lento, talvez ele gire melhor. Deixe-me ver. Eu estava no projeto hidrossanitário número 2. Água fria. Vamos testar aqui. Sabe, se ficar ruim de novo, aí a gente muda o plano aqui e, e para essa parte de projetos. Eu preciso da contribuição de vocês, porque eu não consigo ver a tela igual eu estava acompanhando enquanto eu mudava o projeto. Então, se eu estiver falando de uma coisa que vocês não estão vendo, porque demorou a mudar, por favor, me avise. Porque senão eu vou ficar aqui falando e com um delay e vocês não entendendo nada, tá? Eu vou dar um zoom agora. Eu vou dar um zoom agora no selo. Vocês conseguem ver o zoom no selo? Já vou fechar o zoom do selo e vou dar um zoom na tabela. Conseguiram ver a descrição de água fria? Então tá dando para acompanhar. Fui no selo e fui na tabela. Ok. Então, as partes de interferência, a gente tem que verificar aonde estão as descidas, os AFs, tá? Então, se a gente começar da cozinha aqui, ó, nós temos essa tubulação que vem do hidrômetro e esse T aqui que faz essa divisão. Aonde eu sei que é um T? Por causa da simbologia, mas você precisa saber? Não. Todo projeto hidrossanitário tem uma legenda. Aqui eu tenho um T, diâmetro nominal de 25. Gente, de novo, se estiver dando delay, vocês me avisam. Eu já estou na tabela, mostrando a tabela do T. Ok. Veja que está vindo enterrado pelo piso. Então, se eu vou fazer alguma intervenção aqui na parte de fora, saiba, né? Vocês têm que ficar sabendo que aqui você vai ter que fazer um desvio de tubulação. É coisa difícil? Não, é coisa simples. Mas o projetista tem que estar ciente, né? Aqui descem duas alimentações de água fria. A F3, com diâmetro de 25, e a FA2. As duas descendo aqui dentro de uma parede, ó, veja, uma parede com T, tá? Com ligação, joelho, dentro de uma parede, um shaft, né? Uma parede escondida, digamos assim. Vamos ver o que é a F e o que é a FA. A F
é água fria. E a FA, água fria de alimentação. Qual que é a diferença da água fria para a água fria de alimentação? A água fria de alimentação, ela vai derivar para outros pontos. A água fria termina naquele ponto, certo? Então, vamos lá. Chegou-se aqui, então, veio por baixo, subiu a água fria de alimentação. Ó. Eu tenho, então, uma tubulação correndo nessa parede, então já começa o nosso primeiro problema. Você quer aumentar o telhado, a projeção do telhado, ele vai até aqui de fora. Então, teoricamente, se vocês lembrarem do projeto arquitetônico, isso daqui está feito um corte, né? Para ele não ter que demonstrar aquele salão daquele tamanho. Mas se vocês lembrarem, a projeção do telhado, ela vai até aqui na frente. Sendo assim, você poderia, teoricamente, aumentar essa cozinha, caso você julgue no futuro que ela não tem um tamanho suficiente. Porém, entretanto, todavia, você tem que saber que a abertura de um vão aqui implica em uma tubulação. Então, já temos um problema de um desvio de tubulação que, às vezes, é inviável. Outro ponto interessante, vamos ver aqui, ó, pelo piso, aí está tudo bem. Tudo que é pelo piso, está tudo bem. Mas nas paredes, por exemplo, você quer abrir essa parede, ó, essa porta, você quer dar vazão ou saída, tudo um exemplo, né? Você quer dar vazão ou saída por outro lado para esse sanitário 3, o masculino. E aí você queria colocar o trocador de fraldas, mudar o trocador de fralda, ou seja, não pode, ó. Você tem uma alimentação de água fria aqui, ó, uma tubulação passando nessa parede. Então, está te mostrando, nesse caso, que você vai ter dificuldade em abrir essa parede, que você vai ter que fazer um desvio, talvez um desvio vertical aqui, fazer um cavalete, né? Então, aqui a maioria delas a gente vê pelo piso, né? Vamos ver aqui. Aqui é o que vem pela laje, tá? Planta de água fria, o que sai da laje. Então, nós estamos vendo aqui a caixa d'água, certo? A ligação de uma caixa d'água com a outra, a maneira que essas caixas d'água estão alimentando as descidas. Ó. Essa segunda caixa d'água alimenta esse ponto AF4, enquanto a primeira caixa d'água alimenta o ponto AF1. Então, isso é importante, ó, o tubo de limpeza para extravasão das lajes, quando você vai limpar a caixa d'água, né? Essa limpeza tem que ser feita de ano em ano, recomenda-se de 6 em 6 meses, mas pelo menos de ano em ano. Então, temos que verificar isso aqui. Aqui nós temos o isométrico. Deixa eu ir no isométrico mais completo. Isométrico do sanitário 1. Vamos ver o sanitário 1? O sanitário 1 é este, ó. Então, a gente pega alguma coisa de referência, por exemplo, a alimentação das duas torneiras aqui desse lavatório. Ó, a gente tem que achar sempre um ponto em comum. Sanitário 1, isométrico do sanitário 1. Cadê a alimentação dessas duas torneiras? Ué, eles não colocaram. Ó, lavatório e lavatório. Tá aqui, ó, a alimentação das torneiras. Então, a gente precisa sempre entender aqui, porque o isométrico é um 3D, né, planificado. Então, a gente tem que entender aqui o que está acontecendo. Ó. Essa tubulação está passando aqui, ó, na parede, aí ela desce na parede, vem pelo chão, vira à esquerda e à direita pelo chão, sobe na parede, e aí corre na parede e sobe de novo. O que seria isso daqui, então? Está do lado contrário do banheiro. Seria o ponto 12. Vamos ver o que é o ponto 12 aqui, ó. Aqui ele não trouxe os pontos, ó. Mas ela desceu, veio pelo piso, subiu na parede, virou para um lado para o outro. É a alimentação desse vaso e de uma ducha higiênica, muito provavelmente, alguma torneira, algum ponto de água que foi deixado aqui nesse banheiro. Ó, é o que nós estamos vendo aqui. Beleza? Ó, é o que nós estamos. Ó, o ponto de água. Olha o ponto de água virado para o banheiro de lá.
É aquele que eu mostrei. Então, se você olhar com atenção, ó, a descida da caixa d'água, a F2, ó, olha o jeito que ela desce o barrilete. Então, aqui o isométrico, ele mostra todas as colunas, ó, a F2, ó. Essa alimentação desse banheiro está descendo pela F2, ó. Está mostrando que o AF2 vai alimentar isso tudo. Enquanto o AF1 é a subida para a caixa d'água. Ó, vamos olhar a caixa d'água de novo. O AF1 está alimentando a caixa d'água. Está vindo lá da rua. Ó, vem do hidrômetro e o AF1 alimenta a caixa d'água, enquanto o AF2 é saída. Beleza? Então, assim, eu sei que às vezes parece algo meio distante para vocês, mas o que eu estou mostrando é que não tem bicho de sete cabeças. Se você pegar para estudar um projeto arquitetônico, além de hidrossanitário, desculpe, ele tem todas as legendas, ele é mais fácil de ler do que o estrutural. O estrutural ele é meio parametrizado, então não tem muita legenda. Você tem que saber o que é cada coisa ali. Mas o hidrossanitário não, ele é muito legendado, porque as peças mudam muito de diâmetro, né? Você tem um T com redução, um T sem redução. O que é um T com redução? Quando você está vindo num canto 50, por exemplo, e ele passa de 50, mas a saída do T é 25. Então, é um T com redução para 25. Um T de 50 com redução para 25. Então, por conta de ser muitas pecinhas, ele vai lá e coloca. Então, o que vocês têm? A primeira coisa a observar quando você vai fazer uma proposta de modificação de projeto. Observar o isométrico para ver se a parede em que você quer demolir, abrir uma porta, se ela não tem tubulação passando. Em banheiro, gente, é óbvio. Em banheiro é óbvio. Na pia da cozinha seria óbvio, tá? Mas tem alguns pontos que eu posso, é interessante eu saber se tem ou não, nem todos os lugares são óbvios, tá? Nem todos os lugares são óbvios. Principalmente no que tange, deixa eu voltar no esgoto aqui. Principalmente no que tange a manutenção. A manutenção. Vejamos, se eu tenho um entupimento, aqui todos jogam para fora, aqui é perfeito, né? Vamos olhar aqui. Isso daqui é perfeito. Não é comum se fazer isso, nem em todos os lugares. Por que eu estou falando que é perfeito? Gente, olha isso aqui. Gastaram mais tubo? Gastaram. Muito bem. Mas tudo está jogando para fora. Tá vendo? Ó, todos eles jogam para fora. E ao jogar para fora, se eu tenho um problema de ruptura de cano ou entupimento no qual eu não consigo, sob hipótese alguma, resolver, se eu precisar quebrar, eu estou quebrando do lado externo, eu não estou quebrando interno. O que eu quero dizer para vocês é que eu já vi projetos muito porcos e gente que faz da cabeça que, para ser mais próximo, por exemplo, colocaria uma caixa de inspeção aqui, ó, e puxaria, ao invés de jogar para fora, faria ligação aqui, aqui e mandaria para lá. Faria a ligação daqui aqui, mandaria para lá. Pegaria todo esse esgoto aqui, correria para lá. Colocava um Y e correria para lá. O que acontece? Se entupiu aqui, tchau. Eu preciso quebrar esse piso aqui. E aí, olha o tamanho desse salão. Se eu quebro um pedaço do piso aqui, o que acontece com o resto? Eu posso trocar só um pedaço do piso? Poder pode, ninguém implica em nada disso, né? Mas eu vou ter quantidade suficiente para trocar isso tudo? Eu vou conseguir comprar um piso com a mesma fornada? Não, né? Nós já tratamos disso lá na primeira aula. Então, é sempre muito importante que a tubulação de esgoto faça o máximo possível, seja conduzida pelo lado de fora, tá? Idem a tubulação da água enterrada. Eu falei para vocês que ia mostrar o detalhe da caixa de esgoto, né? Olha a caixa de gordura. Veja que ela tem essa parede para que o fluxo
obrigue, ó, aqui vem a água da sua pia, né? Ela obriga a quebrar aqui, a água não passa direto. Na hora que ela faz isso, a gordura é mais pesada, tende a decantar e aqui a água vai embora. Então, aqui é um mecanismo interno para que segure a gordura. Já a caixa de inspeção, ela tem um enchimento meia cana aqui, ó. E aqui não colocou a tubulação, né? Isso aqui é a alça para tirar, mas não colocou a tubulação de esgoto, ela está passando aqui, né? E saindo aqui, ó. Eu não sei por que não teve esse detalhe da tubulação, mas está fazendo isso. Aqui tem um buraco da tubulação. E aí eu tenho sempre essa parte de baixo aqui para inspeção. Quer ver? Deixa eu ver se mostra a tubulação dela. Aqui eu desenhei o cano muito alto, tá, gente? Eu desenhei o cano muito alto. O cano sai bem na parte de baixo dela para evitar, né, acúmulo de bosta mesmo, né? Um vem mais alto, por isso que tem essa queda, e conduz para o outro que está mais baixo, tá? É isso. O que mais que eu posso mostrar para vocês? O abrigo de gás. Deixa eu mostrar a ligação de gás, que é algo também que é algo também que pode afetá-los no que tange a modificação de fachadas. Ó o isométrico do gás. Nós temos aqui não está mostrando, mas aqui tem um pigtail, né, que é essa saída desse tubo de cobre com aquelas válvulas medidoras de pressão e abre e fecha, claro, né? Então eu tenho aqui um diâmetro de 15 que ele vem por baixo, tá? Aqui está passando dentro da cozinha, né? Veja, ele vem por fora, a parede está faceando aqui, ele entra dentro da cozinha, faz a curva e sai lá no fogão, lá naquele cooktop que nós vimos, tá? E aqui pede a tubulação de cobre, que é a tubulação de gás, tubulação de cobre. A tubulação de alumínio para ar-condicionado, tubulação de cobre para o gás, tá? GLP. Aonde passa a tubulação de gás, não permite-se que fique aberto o alvéolo do tijolo, né? Foi concretado. Então, mais um motivo de dificuldade aí para vocês no que tange abrir essa parte. Ó, e aqui você vê o sentido do caminhamento dele, ó. Ele sai no bloco aqui atrás, sai por trás e chega lá no nosso glorioso cooktop, certo? Com relação ao projeto hidrossanitário, alguma dúvida? Márcia, por que tem a caixa de inspeção? Márcia, a caixa de inspeção é para você inspecionar, conseguir ter acesso. Por exemplo, olha aqui. Vou mostrar um negócio aqui. Vamos nesse desenho aqui. Se você tiver um entupimento aqui, ó, nesse banheiro aqui, ó, nesse ponto, como é que você vai acessar ele? Quebrando o banheiro? Se você tiver essa caixa de inspeção, você abre a caixa e acessa esse ponto. O caminhão entra aqui, acessa esse ponto. Sonda, acessa esse ponto. Se você tiver um esmagamento, por algum motivo esmagou a tubulação. O cara foi fazer, sei lá o quê, esmagou essa tubulação aqui, ou então, por muito azar, que não vai acontecer, né? Porque está bem distante, mas por muito azar, caiu aqui no banheiro feminino, caiu um absorvente, 2, 3, ou por sacanagem mesmo, e esse cara tinha alguma coisa parada, esse absorvente parou aqui e travou isso daqui. Ó, você tem acesso por essa caixa, você tem acesso por essa caixa. Porque senão, aonde que o cara teria acesso? Pela rua. E pela rua eu tenho que rasgar o asfalto, achar a ligação de esgoto, a ramificação, e aí entrar pela ramificação com a mangueira d'água. Ou então eu quebro interna a casa. Então, para evitar esse quebra-quebra, a gente tem a caixa de inspeção. Tá certo? Beleza? É muito importante ter caixa de inspeção. E lembre-se,
distâncias máximas entre 15 metros lineares da rede, do ponto de entrega para dentro. Contou 15 metros, tem que ter uma. Se tiver mais 15 metros de rede, você tem que ter outra no meio. Thaisa, você quer perguntar alguma coisa? Diga. Essa caixa de inspeção seria a mesma caixa de passagem ou tem diferença? Isso. Então, muita gente chama de caixa de passagem. É a mesma coisa. Sim. Tem lugar que chama de caixa de passagem e caixa de gordura. CG e CP. Como o CP é uma simbologia que serve para cimento Portland, para concreto protendido, uma série de outras coisas dentro dos projetos, acaba que acho que a nomenclatura de projeto de caixa de inspeção fica mais adequada, mas nós estamos falando a mesma coisa. Muito bem. Deixa eu fechar professor, um minutinho. Essa Diga. caixa de inspeção, por exemplo, aí ela você falou que tem que ter 15 metros, né? É distância entre elas. E aí o que acontece? Tem piso em cima dela? Olha, pode ter piso em cima dela. Nesse projeto aqui, não. Nesse projeto aqui, ela vai ficar aqui na terra, aqui ela vai ficar na terra, aqui vai ter piso em cima dela, um piso drenante. Mas existem vários casos que sim, por exemplo, você tem uma residência, eu vou desenhar aqui, você tem aqui um terreno. E aí você tem uma residência aqui, você colou a garagem, você tem uma residência aqui, aí faz isso, por exemplo, e faz isso aqui. Você tem um recuo da frente. E aqui você tem um stendal, por exemplo, uma área para você estender roupa aqui. E aí, a sua tubulação de esgoto, você entrega ela aqui. Ó, vamos supor que a rua que... todas as vezes você vai na prefeitura, a prefeitura te fala onde que é a rua que você entrega, né? Então, seus banheiros, está saindo a tubulação, você está cortando, ó, passando do banheiro de cá, do banheiro de cá, aliás, ó, olha eu fazendo errado. Do banheiro de cá você jogou para cá, do banheiro da suíte você jogou para cá, fez a curva, jogou para cá e vai embora. Nesse ponto aqui, você tem que pôr uma caixa de inspeção. E aí, mas como é um stendal, você quer que isso daqui tenha piso. Então, o que você vai fazer? Aí vai o bom senso e principalmente a profissão de vocês. Se tem piso para não ficar aquela coisa horrível, o que eu já vi fazer? Essa caixa, ela é de 80 por 80. De modo que ela pode ser posicionada, a tampa dela, sob um piso de quê? De 82 por 82, por exemplo. Então, você trabalha com o piso para cobrir essa caixa. Eu vou contar onde é o milagre. Lá em casa não é porcelanato assim. Mas lá em casa eu tenho a pedra mineira do lado de fora. Pedra mineira, gente, é aquela que, eu não sei se vocês sabem, é aquela que usa em clube. Essa daqui, ó. Tem a Pirinópolis também. Eu vou mostrar a Pirinópolis, que é mais fácil. Pedra mineira. Vamos ver se a mineira vai ter. Ó. Aqui é São Tomé, né? Mas a mineira imita São Tomé. Os cortes são parecidos. E lá de casa, ó, aqui parecido. Em volta da piscina toda, em volta da casa toda, ela é irregular. E eu tenho uma caixa de passagem. Porque, imagina essa cerquinha. Se vocês imaginarem essa cerca, lá é o portão entrada de casa. Você entra, minha casa eu fiz ela ao contrário mesmo. Ela no fundo e faceando as laterais e aqui a piscina. Então, eu tenho que ter caixa de inspeção nesse meio. O que eu fiz? Igual tá aqui, ó. Deixa eu abrir essa imagem outra aqui. Ó. Igual tá aqui, eu cortei uma pedra grande, é muita gente, né? Pedi para cortar uma pedra grande, que sob ela tá minha caixa de passagem. Inclusive, ela é uma pedra que fica de outra cor, né? Porque sai vapor ali, né? Sai um pouco de gás. Então, ela é uma pedra que ela sempre tá de outra cor. É impressionante. É fácil bater o olho e ver qual que é a pedra. Então, se eu precisar, eu venho, arranco essa pedra, dou a manutenção, venho com a argamassa e assento essa pedra de novo. Entendeu como é que você burla
quando tem isso daí, você pode burlar desse jeito. Gente, foi produtivo? Vocês acharam produtivo? Ou foi um tempo jogado fora? Até porque estouramos nossa aula e eu tenho que gravar outra aula agora do estúdio e foi a nossa última aula, né, gente? A nossa última aulinha. Espero que... Professor, naquela caixa de passagem que vai dar no passeio, tem que colocar De uma válvula de retenção? retenção, isso, para não Não, voltar? não necessariamente. Não necessariamente. É bom colocar, né? Mas não é exigido. Não é exigido. Não, certinho, Certo? obrigada. Nada. Até porque tem queda, né, o Thaís? Tem queda, né? Então, por que ela não volta? Por causa da queda. Para voltar, você tem que ter, assim, um entupimento muito grande da rede da rua e para que ela volte, né? Então, é uma segurança essa válvula de retenção. Só que válvula de retenção para esgoto tem que tomar cuidado também para ela não entupir. Válvula de retenção para água, ok. Válvula de retenção para esgoto, muito cuidado ao utilizar. Faz uma caixa escondida. Faz uma caixa ali, ó, na calçada. Seria interessante, ó. Aqui, o que eu sugeri eles fazerem? Não estava no projeto, mas como é na cidade, eu posso... Vantagem da fiscalização, fiscal é que você pode dar palpite até, né? E tacar. Aqui, ó. Aqui está o muro. Suponhamos que isso daqui seja o muro, ó. Essa tubulação continuou, aqui está a calçada. Eu pedi para eles fazerem uma caixa igualzinha aqui, para a tubulação deles aqui, para a ramificação aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma inspeção para a rua e eu tenho um ponto de extravasamento caso a rede encha. É mais protetivo do que é uma proteção mais efetiva do que uma válvula de retenção. A Márcia falou assim, aqui na cidade vai para os córregos no fundo da casa. Ah, é? Não tem o saneamento, então, Márcia? Você está numa cidade aí ou num trecho que está sem o saneamento básico? Porque o esgoto tem que ser tratado, né? Ele não pode ser jogado direto no córrego, né? Isso é a ausência do saneamento básico. Ele tem que ser conduzido para uma lagoa de decantação. Essa lagoa ela tem um tratamento aeróbico e anaeróbico, né? Então, esse esgoto vai sendo depositado. Primeiro ele é gradeado, separado a parte grande da parte pequena, e aí ele tem um processo natural em que a parte mais grossa vai indo para o fundo, a bactéria vai comendo, à medida que a bactéria vai comendo, vai sobrando água, a água é menos densa, fica por cima, atravessa de uma lagoa para outra, e essa lagoa só extravasa essa água quando ela está com uma determinada pureza. E aí sim ela é conduzida para um córrego. Isso é o correto do tratamento de água. Tem que ser feito desse jeito. Se vai direto, Márcio, então nós estamos falando de uma área, não estou fazendo juízo de valor, tá? Só estou te dizendo o que é certo. Estamos numa área, você está numa área onde, infelizmente, o saneamento ainda não chegou. Porque imagine todo esse esgoto sendo depositado nesse córrego, esse córrego corre para algum lugar, parte dele infiltra. Imagine que seja um córrego de pouca vazão. Se ele é de pouca vazão, ele não tem velocidade suficiente para carregar todo esse esgoto. Parte vai infiltrar. Então, nós temos um problema aí, que nós temos infiltração Suaçuí. Rio Suaçuí. Deixa eu procurar aqui. Rio Suaçuí. É em Minas. Rio Suaçuí, Minas. Mas aí
você está falando que esse rio Suaçuí é a parte final, né? Eu esqueci como é que é o nome quando o córrego deságua. O córrego deságua nele. Ou esse esgoto é conduzido direto para esse rio? Aí não é córrego, né? É rio, né? Mesmo assim, não tá sendo feito o tratamento de esgoto direto. Ó. Então, sem saneamento básico. Tem que passar por um tratamento aeróbico ou anaeróbico. Pode ser a partir de bexigão, né? Muita gente faz tratamento de condomínio, por exemplo, assim, ó. Quando é condomínio, é difícil, é caro, o que a gente anda provando aqui pelo menos no interior de São Paulo, né? O que já conseguimos aprovar várias vezes? É esse tratamento de esgoto com biodigestor. Então, você compra um biodigestor, né, dimensionado, esse biodigestor, ó, por exemplo, ó, esse biodigestor para 10.260 litros por dia, ele custa 62 mil. Então, aqui, o esgoto chega nesse biodigestor, trata e só é liberada a água depois de determinado ponto de aceitabilidade, né? Eu não quero falar para vocês números, porque aí eu não tenho esses números, não quero ser leviano. Mas essa também é uma maneira de tratar mais barata do que você fazer as lagoas, né? As lagoas é mais para a cidade. Quando você tem aí condomínios, principalmente condomínios longe da cidade, em que o responsável pelo loteamento tem que dar tratamento para o esgoto, ou ele rasga a cidade inteira e leva o esgoto até a lagoa, ou então ele cria uma lagoa, ou ele põe um biodigestor. E essa anda sendo uma solução muito, muito utilizada. Tá certo? Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui nessas 4 aulas. Eu espero que elas tenham atendido a expectativa de vocês e que tenha agregado para vocês no conteúdo. Tá certo? Tenham uma boa semana, bons estudos. Eu não sei se nós nos encontramos em outra disciplina lá para frente, espero que sim. Um abraço para todos e até. E eu fiquei, Márcia, de olhar a aula, se ela subiu ou não. Se ela não subiu, fique tranquila, me dê até. Hoje é terça, me dê até quinta-feira. Até quinta-feira, essa aula, tanto essa como a outra, estará lá no AVA, beleza? Abraço para todos. Abraço, boa noite. Até Boa mais. noite, até mais.